A graça e a paz, povo santo de Deus, muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós iremos abordar o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis. É a nossa primeira leitura, que nós estamos iniciando agora a nossa leitura bíblica cronológica. A palavra do Senhor nos mostra todo o detalhe da criação nesse livro de Gênesis. E a palavra nos revela como foi a criação do homem, o planejamento da criação da mulher, a criação de todas as coisas, a queda do homem, a punição, o pecado cometido e tudo isso que ocorreu em face a esse desenvolvimento do livro de Gênesis. A palavra Gênesis é uma palavra hebraica que quer dizer no princípio, ou seja, no começo. E a gente partindo lá para o capítulo 1, versículo 1, nós entendemos o que a palavra de Deus diz. A palavra já inicia dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. E logo em seguida diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Se você prestar atenção direito, a palavra do Senhor mostra que havia trevas, e o Espírito do Senhor estava ali se movendo sobre a face das águas. Não havia nada, enquanto não houvesse a voz de comando, a voz do Elohim, o Deus Criador. E ali naquele momento, a palavra nos mostra que no versículo seguinte, no versículo 3, diz Deus: haja luz. Se você for voltar para o versículo anterior, você vai entender que havia trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. E trevas é associada à escuridão. E quando tem escuridão, é necessário ter uma luz. E a luz foi o que Deus criou. Queridos, aqui me chama a atenção que toda a criação do Senhor foi criada milimetricamente planejada. Todo o passo a qual Deus foi mostrando na criação dele. E Deus mostra que no primeiro dia ele criou a luz, no segundo dia criou o céu, no terceiro dia ele criou terras e mares, no quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia animais aquáticos e toda ave segundo a sua espécie, no sexto dia os animais selvagens, e o homem e a mulher foi planejado no sexto dia. A gente fazendo essa leitura, nós vamos entender o desejo de Deus em criar o homem. No versículo 26 do capítulo 1, Deus nos apresenta o planejamento da criação dele. Deus nos mostra uma fala que ele diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre o peixe do mar, sobre as águas dos céus, sobre os gados, sobre toda a terra e sobre as coisas rastejantes que rastejam na terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea Deus o criou. Sabe, e quando ele criou, ele abençoou dizendo: sede fecundos. E aqui me chamou a atenção que Deus planejou o homem, preparou tudo para que ele vivenciasse aqui. A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou, ao final dos versículos, ele mostra que ele viu Deus que era bom. E o próximo dia criou, viu Deus que era bom. E quando ele terminou da criação total dele, a palavra de Deus nos mostra que ele viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus criou, ele nos mostrou que era muito bom e Deus abençoou isso. Sabe, queridos, a palavra do Senhor também, ela nos revela, essa Bíblia, o livro da vida tem nos abençoado com isso. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e no sétimo dia Deus descansou. Se você for lá para o capítulo 2 de Gênesis, diz assim: assim Deus formou os céus e a terra, e no sétimo dia Deus terminou o seu trabalho que havia realizado e descansou nesse sétimo dia. Ele descansou. A palavra de Deus é bem enfática quanto isso. E Deus abençoou aquele dia, que significava um dia onde ele foi um dia de descanso. A gente andando mais à frente, se você for lembrar, lá no versículo 6 do capítulo 1, havia o planejamento da criação do homem. Agora, no versículo 7 do capítulo 2, está a execução daquele planejamento. O que é que agora está falando? Deus vai nos mostrar como foi que ele criou o homem, como foi que ele fez o homem. A Bíblia diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas e soprou o sopro de vida, e o homem se tornou uma vida vivente. Queridos, aqui me chama bem a atenção que Deus criou todas as outras coisas falando. Já o homem, a Bíblia fala como se, eu interpreto como se Deus tivesse o contato com o barro. Fez o homem do pó da terra, preparou aquele boneco, mas havia algo a ser acrescentado para que aquilo tivesse vida. E a Bíblia nos mostra enfaticamente que ele se tornou uma alma vivente após o sopro de vida do Senhor. E Deus, ele plantou o homem num jardim no Éden.
para que o homem cuidasse desse jardim. E você vai verificando no versículo 15 do capítulo 2, o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidá-lo. Essa palavra cuidar do jardim está associada a uma palavra grega chamada chamar, S-H-A-M-A-R. Esse chamar grego, ele simboliza um cuidado, uma atenção, uma espécie de observação. Esse cuidado, desse guardar que Deus colocou para Adão fazer, era para que ele estivesse atento a tudo, não descansasse, mas estivesse cuidando de todas as coisas com aquele jardim. Sabe que Deus, ele também viu e mandou uma ordem, dizendo a ele: Adão, de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe, isso aqui foi um comando que Deus passou para Adão, depois que ele criou todas as coisas, criou Adão, colocou no Éden e deu esse comando. E agora Deus fala: não é bom que Adão esteja só, eu vou criar uma ajudadora adequada para ele. Isso aqui era o plano da criação da mulher, Eva, e ele fez isso no versículo 18. Indo mais adiante, você vai ver a formação de Eva. No versículo 21 diz: o Senhor fez Adão cair num profundo sono, e ele dormiu, e ele tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela a qual o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez a mulher e levou até o homem. E Adão disse: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tirada de dentro do homem. Aqui foi a criação de Eva, a auxiliadora, a cuidadora, e a Bíblia nos mostra nessa versão, ela é uma adequada auxiliadora para Adão. E ali naquele lugar a gente vai entendendo o relacionamento de homem e mulher, porque no versículo 24 ele nos mostra: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui já mostra a união física, homem e mulher, sobre o matrimônio ocorrendo nesse lugar. E se você for para o versículo 25 do capítulo 2, eu queria que você guardasse essa informação. A Bíblia diz: eles estavam os dois nu, homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Guarda isso para tu ver o que vai acontecer agora, porque no seu capítulo 3 inicia uma história que mudou todo o contexto da humanidade. Vamos lá? No versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis diz: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse a Eva: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a terra do jardim? Isso é uma pergunta que ela estava colocando para Eva. E a mulher disse, a serpente: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore do meio do jardim, Deus diz: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Aí a serpente disse: certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vocês sereis como os deuses, conhecedores do bem e do mal. E deixa eu só falar um negócio aqui. Quando você vai ver esse diálogo entre Eva e a serpente, você vai ver que a serpente fez uma pergunta, ela, movida com Satanás, movendo-se nela, fez a pergunta a Eva para trazer uma confusão, dizendo: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não falou toda, mas Deus especificou a Adão uma só árvore. Eva sabia de tudo isso. Aí ele disse: não coma, porque no dia que comer, certamente morrerás. Eva sabia disso. Eva chegou e disse, e aí, olha o que a serpente diz. A serpente diz: certamente que não morrereis. Olha só, ela está desfazendo aquilo que Deus fez. O que Satanás quer fazer nos dias de hoje é sempre desfazer aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Eu chamo a atenção de você para isso. Vamos continuar? E ela diz: porque Deus sabe que no dia em que você comerdes, os vossos olhos serão abertos e vocês serão como deuses. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus criou o homem, ele disse bem assim, lá no versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem já era semelhante a Deus. Para quê? Estava aqui dizendo, trazendo mais, vocês serão como Deus. Já eram como deuses ali naquele lugar. Era a imagem e semelhança de Deus. E ela trouxe toda essa confusão. E a Bíblia nos mostra mais o que é que acontece.
Eva, e quando a mulher viu a árvore, que era boa para alimento e que era agradável aos olhos, era uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Mudou todo o contexto da humanidade. Aqui foi aonde ocorreu a queda do homem. Primeiro, deu ouvido a Satanás, trouxe dúvida ao coração, estava diante da situação, poderia ter saído dali e viveu esse tempo, pegou, comeu e entregou ao homem, que era Adão, comeu também. Isso aí foi a queda do homem. Sabe, queridos, você lembra que eu disse a você que guarda aquele versículo 25 do capítulo 2? Que eles estavam nus e não se envergonhavam. Veja agora o que é que vai acontecer. Os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. E coziram folhas, figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz de Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Sabe o que é que eu quero dizer a você? Lembra que eles não se envergonhavam e agora estão envergonhados? Porque a primeira coisa que acontece quando as pessoas estão em pecado é o diabo mostrar a vergonha das pessoas. As pessoas começam a ter vergonha. As pessoas, quando vivem uma vida simples, uma vida normal, tranquila, ela não tem do que se envergonhar. Mas quando há um pecado na história, há uma mudança de trajeto na história, há toda a mudança do contexto. E confusão vem naquele lugar, e há sim a vergonha naquele tempo. E há uma pergunta sobrenatural de Deus. Deus, ele quando vinha no jardim, ao frescor do dia, ele diz, o Senhor chamou Adão e ele diz, onde tu estás? Essa pergunta aqui é bem importante e bem interessante. Quando Deus fala onde tu estás, ele não está perguntando onde estava necessariamente Adão fisicamente onde você está, mas Adão, a criação, onde você está. Porque se você lembra, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e demos a ele domínio. O domínio que ora era dado a Adão, nesse momento do pecado, ele perdeu esse domínio. Então, a pergunta de Deus, quando ele fala, onde estás? Ele está dizendo, Adão, eu te coloquei numa posição de domínio, porque você está agora nessa posição. O que foi que você fez? Aí, Deus vai e pergunta ao homem, e o homem, Deus chega para o homem e diz bem assim, e ele diz, quem te contou que estava nu? Tu tens comido da árvore a qual eu te ordenei que não comesse? Aí Adão disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Aí Deus vai perguntar à mulher. O Senhor disse à mulher, o que é isso que você fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente, por que você fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo o gado, acima de todos os animais do campo, e sobre o teu ventre tu andarás. Pó comerás todos os dias. E olha só que palavra abençoadora e poderosa a partir de agora. No versículo 15, capítulo 3. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu ferirá o calcanhar. Sabe o que aqui Deus estava dizendo aqui? A palavra de Deus nos mostra que era uma profecia marcando a vitória de Jesus sobre Satanás. Mais à frente, quando a gente chegar no detalhe em relação a isso, que não dá para a gente ir lá, senão vai mudar todo o contexto, você vai perceber que aqui está linkado a outras palavras que mostram que aquilo que Satanás fez, Jesus desfez. Porque os escritores do Novo Testamento, quando a gente estiver lá, eles entendem que Jesus Cristo cumpriu a sua profecia, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, trazendo esse poder da vitória sobre Satanás. E aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, ou seja, a igreja, junto com Jesus, estarão também destruindo e desfazendo as obras do diabo. Tudo isso aqui, nesse contexto, você vai ver logo mais adiante que está relacionado a essa palavra. E Deus chegou para a mulher e disse, olha, multiplicarei em grande sofrimento a tua concepção. Com o sofrimento você terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E aqui a gente verifica toda a situação. E Deus fala bem assim para Adão. Veja que palavra. Adão, ele diz, porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste a árvore da qual eu te ordenei, dizendo que tu não comerás, maldita e amaldiçoada é a terra por sua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Meu irmão, aqui tem uma palavra que diz, maldita é a terra por causa da tua desobediência. Deus fala com Adão, porque ele tinha o poder de não desobedecer. E quando ele vai mais à frente, ele nos mostra a expulsão de Adão e de Eva do jardim a qual ele tinha criado para Adão cuidar
e Adão cultivar. E a gente chegando aqui, o Senhor diz: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. Agora, para que ele não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra a qual foram tomados. E assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante e em volta de todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Sabe, queridos, aqui Deus estava mostrando o resultado do pecado, a punição e a expulsão do jardim do Éden. E nisso a gente já encerra hoje a nossa leitura bíblica do capítulo 1, 2 e 3.